Gente, bom dia a todos novamente, tá? Hoje daremos continuidade ao capítulo 4, página 10, e vamos ver até onde dá pra gente prosseguir, tá? Eu achei esse capítulo 4 um pouco maior. E aí vamos falar de Pitágoras e os pitagóricos, tá? Quem eram esses? O que eles defendiam? Alguém arrisca me dizer? Não? Ok, então vamos lá. Provavelmente, né, a história do movimento pitagórico, ele surge aí no sentido do pensamento dos filósofos dessa categoria que tinham por pensamento, tá, algo mais lógico, mais compreensível, de raciocínio mais razoativo. O nome do Pitágoras. assunto? Qual é o nome do assunto? Capítulo 4, página 10. Ah, tá, obrigado. Ok. Para quem lembra de Pitágoras, a gente vai se remeter um pouquinho à questão da matemática. Pitágoras e os números, que era o modelo pitagórico. Então, o pensamento de Pitágoras, ele surge na razão de 2 para 2. Como assim? Na proporção de que haveria uma proporção, uma razão numeral, racional, em todas as coisas existentes no universo. Ele colocaria essa razão como forma de explicar a existência das coisas. É como se houvesse uma proporção de 2 para 2 na existência de tudo. Nisso consiste o conceito de Pitágoras, certo? Os pitagóricos constituíram-se propriamente como uma escola de pensamento, tanto como consciência clara da tradição filosófica, quanto como modo de vida de seus membros. Para eles, de forma metafórica, haveria 3 maneiras de conduzir a existência, certo? Voltar-se para as Olimpíadas e dedicar-se ao comércio durante o evento, ou ser parte do público que assistia aos espetáculos. Os pitagóricos consideravam-se parte do terceiro grupo, ou seja, viam-se como contempladores da cultura, e desta forma viviam uma vida contemplativa e teorética, ou seja, em razão do seu pensamento, das suas condições e suas fundamentações teóricas, os pitagóricos preferiam ficar observando as situações e, a partir de então, elaborar suas teses. Ok? Vamos lá. Mas quando vocês ouvirem falar sobre Pitágoras, sobre os pitagóricos, vocês sempre vão se remeter a essa questão da parte racional, da parte lógica, da parte do pensamento, da linguagem matemática, tá? Pitágoras tem essa noção, tem essa questão. Ok? Só um momento. Era Parmênides, certo? Quem era Parmênides? Parmênides, ele acreditava e vivenciava a questão da metafísica, a questão do movimento, certo? Então, vamos lá. Parmênides foi influenciado também pelos pitagóricos e é provável que tenha tido Xenófanes como mestre. E a sua principal obra é um poema filosófico intitulado Sobre a Natureza. Nele temos a famosa formulação sobre 2 caminhos possíveis para quem busca o conhecimento: o caminho da verdade, que se chama aletheia, e o caminho da opinião, que se chama doxa. O primeiro vai representar o quê? É representado pelo ser, pelo que o ser é, pelo que o ser representa. E a doxa é o caminho da opinião. Desculpa, gente. Tá certo. E a aletheia é o caminho da verdade. E o segundo, pelo não ser, pelo que não representa. Isso é o que era representado e transcrito pelos filólogos. Quem eram os filólogos? Eram aqueles que estudavam textos e documentos escritos deixados por outros
E dessa forma eles tentavam compreender, interpretar e explicar o que estava de forma mais detalhada, mais específica naqueles documentos, tá? Com Parmênides vai surgir a ideia da metafísica e uma reflexão filosófica com isso, relacionada à parte física e à parte cosmo. Parte física, parte cosmo, a existência do cosmos. Estão entendendo até aqui? Passa a ser não mais uma especulação sobre as coisas, mas sobre as coisas enquanto elas são. O que isso quer dizer? Observe o raciocínio a seguir. Uma cadeira é um objeto de sentar. O homem é um animal racional. Aqui o objeto de sentar e animal racional seriam as essências dos respectivos seres cadeira e homem. Qual é a continuação aqui? Uma cadeira é o quê? Serve para quê? Qual é a finalidade da cadeira? Uma cadeira serve para sentar. O homem é um ser o quê? Um ser racional. O que o homem representa? A racionalidade. Vocês conseguiram me entender até aqui? Ou não? Sim. Sim. O que Parmênides faz é perguntar qual é a essência, qual é a ligação do verbo ser. O que significa? Por que o ser existe? Qual é a explicação para isso? Bom, existem várias teorias sobre isso, porque o ser existe. Também a principal delas é a religião. Também a principal delas é a religião. Sim, exatamente. A pergunta pelo ser das coisas é justamente uma pergunta metafísica. É questionar a existência e a essência dessas coisas existentes. Parmênides escreveu sua obra em versos, em um poema no qual apresenta duas vias de investigação, a via da verdade e a via da opinião. Apenas alguns fragmentos dessa obra chegaram até nós, o que é bastante comum em se tratando das obras dos pré-socráticos. Na via da verdade, Parmênides vai enumerar características daquele ente ou ser que vimos anteriormente. O ser é presente, uno, imóvel, cheio, contínuo, todo, ingênito. Quando ele coloca que o ser é presente, ele quer dizer que o ser está presente para o pensamento. O ser nem foi e nem será. O ser é agora. As coisas podem estar próximas ou distantes dos sentidos, mas o ser está sempre presente para o pensamento. Quando ele coloca que todas as coisas são unas, ele coloca que todas as coisas que vemos no mundo estão reunidas no ser. E depois, então, tem uma múltipla variedade de seres, mas cada um é uno, cada um é individual, é diferente. Imóvel, uma coisa que não se transforma, que fica exatamente como é. Portanto, o ser é imóvel, não muda. A mudança que vemos no mundo também é aparente. Entenderam? Sim. Entendi. Nessa parte, Sim, quando Parmênides coloca que o ser não muda, ou seja, ele não está em transformação, vai ser o oposto do pensamento de Heráclito, que Heráclito ele acreditava na mudança e na transformação constante das coisas. Cheio, contínuo e todo. Se houvesse algo fora desse ser, seria o não ser. Mas o não ser é impossível. Se existisse, já seria o ser. Logo, tudo é um todo cheio e contínuo, sem nada fora de si. Ingênito, ou seja, inato, imperecível. O contrário suporia um não ser, mas o não ser é impossível. Logo, o ser é eterno e imortal. Isso na teoria de Parmênides, tá bom? Isso aqui, né? Então, possivelmente caísse uma questão. Quais são, dentre as vias de partida de pensamento de Parmênides, a gente tem a via da verdade e a via da opinião. Quais os itens estão presentes dentro da via da verdade? O presente, o uno, o imóvel, o cheio, o ingênuo. E na via... Perdão, gente, aqui. E na via da opinião? Já na via da opinião, olha aqui as proposições. As características. Elas se atêm às informações do mundo que observamos, ou seja, as coisas. São muitas informações, todas variantes e mutáveis. Então, nesse contexto, a gente vai colocar a parte informacional. Por que aquela coisa existe? Por que o ser existe dentro deste mundo? Ela acha que o movimento é um movimento de ser. Esse é o erro. O que muda não é o ser, mas a aparência do ser. A visão de Parmênides.
A essência, a parte interna, interior, não vai mudar. O que vai mudar é a parte aparente, a parte externa. Ela é a opinião dos mortais, porque seu órgão e a sensação compõe-se de contrários. Logo é mortal, isto é, não é, é perecível. A via da opinião, ela vai ser um pouquinho diferente da via de qual? Da via da verdade. E o vir a ser? É a transformação que vemos diariamente. É a parte aparente que ocorre além da parte das coisas. O que isso quer dizer? As coisas que vemos mostram uma múltipla variedade. Todos os dias as coisas estão em constante mudança. Todos os dias as coisas estão em constante processo. Um exemplo disso é a tecnologia. Todos os dias surge um novo celular, surge um novo aparelho de computador, surge um novo modelo de carro, surge uma nova modalidade de bicicleta, surge uma nova modalidade de diversão, de lazer, de certas coisas que você faz diariamente, que vai mudando. Mas dentro da pequena quantidade de coisas que existem aquelas coisas que em um determinado momento, como dá o exemplo aqui no livro, estão mais frias, períodos em que se estão mais frios, períodos em que se estão mais quentes. E aquele mesmo lugar que outrora estava quente, agora pode estar frio. Assim como aquela montanha que antes parecia mais alta, agora pode estar mais baixa devido a alguma alteração climática ou alguma transformação por parte de um agente externo chamado ser humano. Por isso que Parmênides ele vai se aprofundar nessa cisão, nesse corte de realidade. Ele vai colocar a realidade em cortes e ele vai colocar essa realidade também de forma dualista. A parte da verdade e a parte aparente. A parte da verdade é a essência, a parte aparente é a parte externa, ok? Zenão ele vai ser o discípulo mais importante de Parmênides, pois ele é o continuador direto de sua escola. E ele vai ser considerado por muitos, incluindo Aristóteles, o pai da dialética. E a palavra dialética possui diversos sentidos no contexto da filosofia grega. A dialética de Zenão é um método que consiste em tomar uma tese do adversário e desdobrá-la em suas consequências até que estas se mostrem contraditórias. Então, eu vou pegar um argumento, uma teoria, tá? De alguém contrário às minhas teorias e eu vou, aos poucos tentar desdobrar essa teoria até que ela mesma se contradiga e entre em contrassenso comigo. Professora, então quer dizer que a senhora quer dizer que devemos pegar uma teoria e tentar contraí-la, dizendo que essa teoria não é verdadeira. É isso que você quer dizer? Dependendo da teoria, sim. Mas aqui, nessa questão do pensamento do filósofo Zenão, ele vai dizer que eu vou pegar uma teoria que é contrária aos meus ideais e vou tentar, de certa forma, argumentar, sair desdobrando ela, até chegar num ponto em que ela mesma se contradiga. Ou seja, tentar consertar essa teoria. Assim, por exemplo, pegar os defeitos e tentar mostrar o verdadeiro motivo. Não, tentar consertar os defeitos dessa teoria. Não. A intenção de Zenão era provocar uma confusão na própria teoria. Fazer com que a teoria se contradissesse em algum ponto, chegasse em algum aspecto em que ela dissesse algo e depois ela tivesse que se contradizer. Segundo ele, não se pode percorrer um segmento AB entre os pontos A e B, pois para chegar ao ponto B é preciso chegar à metade dessa distância. Depois, a metade da metade e depois a metade da metade, e assim sucessivamente até o infinito. É tipo um paradoxo aí, que era o paradoxo de Zenão. Qual que era o paradoxo de Zenão? Ele colocava que aquele que vai mais devagar pode chegar primeiro do que aquele que está indo mais rápido. Porque o que está indo mais devagar começou antes do que estava indo mais rápido. Por exemplo, uma corrida entre atletas. E aí, saíram todos no mesmo não saíram todos no mesmo ponto de partida. Teve um que saiu antes, teve um que saiu depois, teve um que saiu depois e outro antes. Aquele que saiu primeiro, ele pode estar correndo mais devagar, porém ele tem mais chances de chegar primeiro do que aquele que está correndo rápido, porque ele saiu primeiro, entenderam? Por isso que fala metade da metade da metade.
Conseguiram entender esse paradoxo? Parece uma coisa muito contrária, mas faz sentido no pensamento de Zenão. Entenderam? Vamos falar um pouquinho sobre essa escola de Éfeso. E os pluralistas para a gente poder estar finalizando, e vai ficar só os atomistas para a próxima aula. Só um momento. Costa ocidental da Ásia Menor, na atual Turquia, um dos principais filósofos pré-socráticos, Heráclito, conhecido também como obscuro por causa do estilo enigmático, ou seja, diferente de sua escrita, misterioso. Observado em sua única obra sobre a natureza, atribuída a ele por Diógenes Laércio, Heráclito viveu entre os séculos 6 a.C. e 5 a.C. Pertencia à aristocracia da cidade e estava destinado a reger a polis, mas renunciou a esta possibilidade para dedicar-se à filosofia. Desprezava a multidão e era descrito como um homem melancólico. Heráclito defendia explicitamente, ou seja, especificamente, a ideia de movimento das coisas. Ele dizia que tudo fluía. Heráclito é aquele autor da famosa frase: o homem que banhou naquele rio não seria possível banhar 2 vezes novamente no mesmo rio, porque nem o homem seria mais o mesmo e nem aquelas águas seriam as mesmas. Mas o que a gente entende, voltando para Parmênides? A questão da transformação externa. Heráclito acreditava aí que o homem mudava em todos os sentidos, não só a parte externa, mas a parte interna. Já Parmênides não, dizia que o homem mudava apenas a parte externa. Eu concordo um pouco com Parmênides, porque Parmênides diz que se o homem é capaz de mudar a parte externa, ou seja, a aparência, era criança, banhou no rio, quando ele voltar lá, ele não vai ser mais o mesmo porque ele já cresceu, já se tornou um adulto. E aquelas águas não vão ser mais as mesmas porque está tendo uma outra corrente de água ali. Mas aquele rio deixou de ser rio e aquele menino deixou de ser menino naquela dada circunstância? Internamente? Não. O que mudou foi só a parte física. Ela só mudou a aparência. Mas não mudou a matéria, o específico. Isso. Não por mudou isso a matéria. Eu concordo com Parmênides, mas Heráclito não. Para Heráclito é porque a pessoa tinha mudado completamente. Pode ser que esse pensamento de Heráclito esteja se referindo à questão de amadurecimento, né? Que quando você é criança, você tem um pensamento mais infantil. Quando você cresce, você tem um pensamento de adulto. Daí surgem as ideias, os pensamentos argumentativos sobre a formação de caráter pessoal. Aí já é uma outra história. Ok? Mas vamos lá. Heráclito defendia que tudo fluía, que tudo mudava, nada permanecia, né, como antes. E essa afirmação dele tem um pouco de fundamento, mas também tem um pouco de contrariedade com a posição de Parmênides, porque Parmênides aparentemente estaria mais correto. Vamos lá. E os pluralistas? Os filósofos dessa escola têm como denominador comum de suas filosofias acreditar que não há um princípio único que governe todo o universo. E aí a gente vai mencionar 2 nomes aqui: Empédocles e Anaxágoras. Empédocles nasce na cidade de Agrigento, na Sicília, Magna, Grécia. Era bastante famoso na sua época, ele escreveu 2 poemas. Só um momento, tá, gente? Com licença. Então, assim como para eles e todos os outros pré-socráticos, teria que se ter um elemento que fundamentasse a existência do cosmos. Então, esses aqui, né, os pluralistas, eles vão defender que existia mais de um elemento para compor a origem do cosmos. Enquanto Tales defendia a água, Anaximandro defendia um elemento indefinido, Anaximandro colocou o apeiron. Então, enfim, cada um definiu um elemento, mas os pluralistas, como o próprio nome diz, plural, eles acreditavam que havia mais de um elemento formador da existência do cosmos. E aí eles colocam aqui o quê? O ar, o fogo, a água e a terra. Por isso que eles são chamados assim de pluralistas, tá? Tá dando para acompanhar? Eu acredito que sim. Vamos lá. Nessa questão, Empédocles vai utilizar 2 princípios, de amor e de ódio. O ódio iria separar esses elementos, enquanto o amor iria unir. E essa relação de forças entre amor e ódio surgiria todos os outros elementos. E assim haveria um misto, sabe, de elementos para a formação
do cosmos. Deu para entender até aqui? Nós podemos entender que a principal teoria, e que é considerada absoluta, sim, é que Deus criou o mundo e tudo que nele há, tudo que existe. Mas esses filósofos não tinham posse desse conhecimento. Por isso que eles buscavam também uma explicação científica, racional para a origem do mundo. Mas eu posso te dizer o quê? Que o próprio Deus, que deu o conhecimento a ele científico e racional, é o próprio Deus que criou esse pensamento científico e racional. Então, de certa forma, eles não estavam errados do ponto de vista em procurar a parte racional. Que eles não sabiam era que existia também a parte imaterial. Aí eles estavam trabalhando só com a parte materialista. A parte imaterial é a força que rege todos os elementos materiais. Força essa que seria Deus. Conseguiu entender? Todos esses elementos materiais que fazem parte da composição da Terra, seja água, fogo, terra, animais, ar, e dentre outros elementos, são criados por Deus. Então, eles estavam apenas na visão materialista, na explicação racional da coisa em si. Deu para pegar?